A leoa que desafiou o mundo. Na história do MMA, houve um tempo que lutar era considerado coisa de homem. As mulheres não eram levadas a sério. Ninguém pensava nelas como campeãs. Era um esporte de força bruta, de egos gigantes, de octógonos onde supostamente elas não pertenciam. Até que ela apareceu. Uma garota de Pojuca, Bahia, Brasil, com mais fogo do que oportunidades, com mais fome do que recursos. Amanda Nunes não nasceu para ser lenda. Ninguém a esperava. Ela não herdou um sobrenome famoso, nem cinturões. Herdou coragem, daquela que se forma quando a vida aperta. E você escolhe não recuar. Quando criança, sonhava em ser jogadora de futebol. Atacante, rápida, direta, sem medo do contato. Mas o destino a levou para outro campo, um campo com luvas, regras e octógonos. Sua mãe treinava boxe, um tio lutava vale tudo. E na casa dela havia uma única regra: desistir não era opção. Aos 16 anos saiu de casa para treinar, dormiu em uma academia à beira do mar. Acordava antes do amanhecer, nunca pediu tratamento especial. O logo da academia tinha 2 leões e Amanda, a única mulher ali, lutava como se fosse um deles. Dominava, rugia, não recuava. Por isso começaram a chamá-la de A Leoa. E o apelido não só ficou, virou sua identidade. Foi naquela mesma academia que algo maior do que uma lutadora começou a se formar. Ali nasceu a rainha dos octógonos. Essa não é apenas a história de uma mulher que conquistou cinturões. É a história de uma mulher que conquistou respeito dentro do octógono e obrigou o mundo a encará-la nos olhos. Isso é Rouge Mindset, a garota que não quebrou. Nem todos os campeões começam vencendo, alguns começam caindo. Quando Amanda Nunes estreou profissionalmente em 8 de março de 2008, na Bahia, Brasil, ninguém esperava uma lenda. O que viram foi uma garota com garra e coragem, e uma realidade que atingiu rápido e forte. 35 segundos foi quanto durou sua primeira luta. Ana Maria Índia a pegou em um armbar. E a história acabou antes mesmo de começar. Rápido, brutal, humilhante. Uma daquelas derrotas que quebram algo dentro da maioria das pessoas. Mas Amanda não reagiu como a maioria. Ela não se escondeu, não armou desculpas, não disse não era minha hora. Fez a única coisa que sabia. Voltou para a academia e trabalhou, treinou mais forte, corrigiu erros, se tornou mais perigosa e apenas 2 meses depois voltou ao octógono. Dessa vez contra Patty Barbosa. Não houve dúvida desta vez. Amanda tomou o centro, pressionou desde o primeiro segundo, atacou sem recuar. A luta não chegou ao segundo round. Vitória por nocaute técnico. E naquele dia algo importante aconteceu. Amanda não apenas venceu, começou a ser conhecida como a artista do nocaute. A partir daí, o padrão se repetiu. Uma luta, um nocaute. Outra luta, outro nocaute. 5 vitórias consecutivas. 5 finais violentos. E então ficou claro que não podia mais ser ignorado. Amanda Nunes não estava ali para aprender. Não estava ali para tentar a sorte. Ela tinha vindo para dominar. Os especialistas notaram, as ligas entenderam e a Strikeforce, uma das organizações mais importantes do mundo das artes marciais mistas, onde lutavam os melhores lutadores, abriu suas portas para ela. Amanda não chegou com cinturões herdados, chegou com o corpo marcado, mãos cansadas e a memória intacta de uma derrota que não a quebrou. Isso a endureceu.
porque os grandes não nascem invictos, eles nascem determinados. E, naquele momento, Amanda Nunes já começava a rugir, a rival mais difícil da Leoa. Desde sua estreia profissional, Amanda Nunes não conhecia resistência de verdade, até Valentina Shevchenko aparecer. Uma bala precisa, calculista letal, a primeira adversária que podia encará-la nos olhos sem recuar. UFC 196 em Las Vegas contra Valentina foram 3 rounds de pura tensão. Amanda tentou impor sua força, quedas, clinches, golpes pesados. Dominou os 2 primeiros rounds e parecia invencível. Mas no terceiro, Bullet mudou tudo. Ela se posicionou, conectou golpes medidos, controlou o centro da jaula e pela primeira vez Amanda sentiu que precisava calcular cada movimento. A Leoa venceu por decisão unânime, sim, mas aquele terceiro round ensinou algo que nenhum nocaute havia ensinado. Força sozinha não é suficiente. A revanche veio no UFC 215 em Edmonton, Canadá. 5 rounds, título dos galos em jogo. Cada golpe, cada movimento era uma conta. Amanda venceu por decisão dividida, mas a controvérsia permaneceu. Bullet absorveu tudo, suportou os melhores ataques de Amanda e a levou ao limite como ninguém antes. Valentina não derrotou a Amanda, mas a forçou a evoluir. Ensinou a combinar força com estratégia, poder com cálculo, instinto com paciência e mostrou que a verdadeira grandeza não se mede apenas por cinturões ou nocautes, mas por como você encara quem pode te desmontar. Bullet não venceu, mas nenhuma outra lutadora exigiu mais da técnica, estratégia e resistência de Amanda do que ela. O rugido que quebrou uma fera. Por mais de uma década havia um nome que inspirava respeito e medo em todas as divisões femininas. Cris Cyborg, uma máquina de demolir, 13 anos invicta, uma mulher que nunca recuava até encontrar Amanda Nunes. Em 29 de dezembro de 2018, no UFC 232, o mundo do combate parou. As chances estavam divididas, 2 campeãs, frente a frente, e era uma colisão inevitável entre força bruta e fogo. Desde o primeiro segundo, a luta foi uma guerra. Cyborg fez o que sempre fazia, avançar, pressionar, impor presença. E esperava que Amanda fizesse o que todas as outras tinham feito antes: recuar, aguentar, sobreviver. Mas Amanda não deu um passo para trás. Ela se firmou, olhou nos olhos da adversária e decidiu atacar. O primeiro golpe veio rápido, um gancho de direita limpo, logo atrás da orelha. Cyborg cambaleou e, pela primeira vez, o predador pareceu confuso. Vieram segundos caóticos e então o golpe que quebrou mais do que um corpo. Um gancho de direita no queixo, seco, brutal. Algo saiu da boca de Cyborg. Talvez um dente, talvez parte do protetor bucal. Mas o que realmente caiu naquele instante foi a invencibilidade. Cyborg caiu e Amanda não deu tempo para ela pensar. Outro golpe e outro e outro. 51 segundos foi tudo o que bastou. O recorde foi quebrado. O mito caiu. A mulher mais temida do planeta foi nocauteada e o mundo inteiro viu. Há uma imagem congelada para sempre. O rosto de Cyborg distorcido pelo impacto. O punho de Amanda abrindo caminho na história. Não foi apenas o fim de uma luta. Foi o começo de uma nova era. Rainha de 2 reinos. Ganhar um cinturão do UFC é difícil, defendê-lo é ainda mais difícil. Mas Amanda Nunes fez algo que nenhuma outra mulher havia conseguido. Ela reinou em 2 divisões ao mesmo tempo. Campeã do peso galo, campeã do peso pena.
2 reinos, 2 coroas, uma rainha. Não foi sorte, foi domínio absoluto. No peso galo, ela limpou a divisão. Ronda Rousey, Valentina Shevchenko, Miesha Tate, Holly Holm, todas tentaram detê-la, nenhuma conseguiu. E quando não restavam mais desafios ali, ela subiu de categoria, porque uma leoa não precisa permissão para entrar em outro território. Ela foi atrás de Cris Cyborg, a mulher mais temida daquela categoria, e a destronou em menos de 1 minuto. Mas ela não parou, defendeu os 2 cinturões repetidas vezes, contra nomes fortes, contra estilos diferentes. Peso não importava, nome não importava, história não importava. Amanda Nunes não era apenas uma campeã, era um sistema completo. Força, precisão, estratégia, fome. Ela lutou aos 135 libras, ela lutou aos 145 libras e venceu, sempre venceu. Ela foi a primeira e até hoje a única, porque reinar em uma divisão faz você uma campeã. Mas reinar em 2, a queda e o rugido. Nada dura para sempre, nem mesmo reinados perfeitos. Em 2021, no UFC 269, o impensável aconteceu. Juliana Peña fez o que ninguém havia feito antes. Quebrou o ritmo de Amanda Nunes. Não foi um nocaute, não foi um golpe de sorte. Foi pressão, desgaste, erro após erro. E pela primeira vez em anos, a leoa caiu. Amanda não perdeu apenas um cinturão, perdeu algo mais desconfortável, a sensação de controle absoluto. É aí que muitas histórias desmoronam, mas não esta. A leoa não chorou injustiça, não deu desculpas, simplesmente voltou ao único lugar que sempre lhe deu respostas, a academia. E ali ajustou o que ninguém vê. Tempo, defesa, paciência, mentalidade. Quando voltou em 2022 no UFC 277, ela não voltou com raiva, voltou clara. 5 rounds, sem erros. Não foi uma revanche emocional, foi uma correção. A partir daquele momento, algo mudou. Amanda não lutava para provar nada, lutava como alguém que entendia que domínio não significa gritar mais alto, mas saber exatamente quando ajustar e quando atacar de novo. Mas era indomável. E essa é a diferença entre uma campeã e uma lenda. O rugido final. Em 10 de junho de 2023, ela entrou no octógono mais uma vez. Irene Aldana era a adversária, mas naquela noite não se tratava de Irene. Tratava-se de fechar um capítulo nos seus próprios termos. 5 rounds, uma luta onde cada golpe, cada passo falava de experiência, de controle, de alguém que já tinha visto tudo e ainda estava um passo à frente. E quando levantou as mãos, não foi apenas pela vitória, foi para anunciar o impensável, sua aposentadoria, no centro do octógono, com 2 cinturões a seus pés. Amanda Nunes se despediu do jeito que só as verdadeiras rainhas sabem, de pé, firme, a autora indiscutível de sua própria história. Ela não se afastou porque não podia mais lutar, se afastou porque não tinha mais nada a provar. Ela já havia conquistado tudo: 2 divisões, 2 cinturões, recordes quebrados, ícones derrotados. Mas mais do que títulos, ela conquistou algo muito mais raro: o respeito do mundo, a admiração daqueles que antes duvidaram dela
e o coração de quem viu lutar com alma, com fúria e com propósito. Amanda Nunes não foi apenas a melhor da sua geração, ela foi o padrão. Uma leoa que não rugia para intimidar, rugia para lembrar ao mundo: eu ainda estou aqui. E mesmo agora, fora da jaula, seu eco ainda permanece, porque verdadeiras lendas não se aposentam, elas se tornam imortais. A leoa em forma de action figure. No mundo do MMA, poucas lutadoras se tornam ícones, mas Amanda Nunes se tornou uma figura literalmente. O UFC lançou uma edição limitada de action figures e uma delas é a leoa. Tatuagens, cinturões, luvas e um olhar que não sorri. Intimida. Mas o mais importante não é o plástico, é o que representa. Em 15 anos de carreira, Amanda acumulou 11 vitórias em lutas pelo título, a maior marca da história feminina. 12 vitórias consecutivas em sua melhor sequência. 7 defesas de título bem-sucedidas. 5 prêmios de performance da noite. Recorde de finalizações em sua divisão. Faixa preta em jiu-jitsu brasileiro e hoje ela faz parte do Hall da Fama do UFC. Amanda não precisou se aposentar invicta para sair invencível. Se aposentou com ambos cinturões sobre os ombros, com o respeito do mundo e com um legado que não cabe em nenhuma vitrine. Uma action figure, uma campeã de verdade, uma leoa imortal. O retorno da leoa. Se você alguma vez pensou que a história de Amanda Nunes havia terminado, você se enganou. Depois de pendurar as luvas como campeã vigente de 2 categorias, depois de escrever seu nome com fogo nos livros mais sagrados do UFC, a leoa decidiu que sua história não estava completa. Porque existe uma força mais forte que os cinturões, mais forte que os títulos, mais forte que o medo ou o tempo. Essa força é a mente. Aos 37 anos, Amanda Nunes decidiu voltar. Não por nostalgia, não pelo passado, mas porque viu um desafio que a acendeu novamente. E esse desafio tem o nome Kayla Harrison. No dia 24 de janeiro de 2026, no evento UFC 324, no histórico da transmissão do UFC na Paramount Plus, Amanda Nunes e Kayla Harrison se enfrentarão no co-main event de uma noite que já é lendária. Kayla, dominante, poderosa, com o cinturão peso galo, após um reinado impressionante, chega como favorita. Mas Amanda chega como lenda viva. As casas de apostas já dizem: Harrison menos 170, Nunes mais 140. Mas isso não são apenas números. Isso é história, porque estas não são 2 lutadoras quaisquer, são mulheres que escolheram desafiar o calendário. Amanda e Kayla têm algo em comum: mais de 3 décadas vividas e 0 limites para lutar pelo que acreditam. A luta contra Kayla Harrison é, sem dúvida, um dos confrontos femininos mais aguardados da história do UFC, porque não se trata apenas de vencer, trata-se de provar que a idade não define o poder, que a mente decide o destino. Amanda Nunes não volta para repetir um capítulo, volta para escrever um novo. Se a leoa voltar a rugir, o mundo saberá que as lendas não desaparecem. Isso é legado, isso é história, isso é Rush Mindset. Pessoal, recebemos uma notícia de última hora sobre um dos combates mais aguardados de 2026. A luta entre Amanda Nunes e Kayla Harrison, marcada para o dia 24 de janeiro no UFC 324, foi cancelada. O motivo foi uma lesão séria no pescoço de Kayla, que precisou passar por cirurgia para tratar discos herniados. Ela publicou uma mensagem emocionada falando sobre a recuperação e pedindo desculpas aos fãs e à Amanda. Desejamos a Kayla uma recuperação rápida e completa. A luta fica em pausa, mas a história continua. Rush Mindset, domine a mente.
Hi guys. I just wanted to give a bit of an update on my end. Yeah, this is a tough one. I had to have surgery on my neck yesterday here in New York City with the specialist, Dr. Kim. Yeah, so in lieu of that, obviously we're gonna have to reschedule the fight, and I just want to say I'm sorry. I'm sorry to Amanda. Was really looking forward to it, and I just want to thank everyone. I want to thank the UFC for taking such good care of me, Dr. D and Jen and the whole team over there. I want to thank Dr. Kim here in New York for seeing me and taking such good care of me. I want to thank my mom who's taking care of my kids at home. I want to thank all my coaches on American Top Team and all my teammates. Yeah, this is day one of recovery and the road back starts now. You know, I don't know God's plans. I know He knows that this is my dream. So I gotta praise Him in the mountains and I gotta praise Him in the valleys. And so I'm grateful for this. I hope that it brings me closer to Him and that He uses this story in a mighty way. Yeah, that's it. I'm sorry, guys. I'll be back soon.